E aí galera do bem, Cristiano Miranda na área mais uma vez, um vídeo novo para vocês. Vamos lá. Para quem não me conhece ainda, deixa eu me apresentar bem rapidinho. Meu nome é Cristiano Miranda, como eu acabei de dizer. Eu não sou professor de inglês, eu não sou de fato um comunicador. Eu sou só mais uma pessoa que aprendeu inglês por conta própria. Ao longo de 15 anos eu venho estudando esse idioma. E hoje eu moro nos Estados Unidos já há quase 5 anos. No ano que vem eu me torno americano, né, com dupla cidadania brasileira e a cidadania americana. Então hoje eu falo inglês fluente. Eu não quero levar esse conhecimento comigo, né, para a eternidade. Eu quero compartilhar o que eu aprendi. Então se você tem interesse de aprender inglês, né, fica aqui porque eu tenho ajudado algumas pessoas. Apesar de ser um conteúdo rápido, apesar de ser um conteúdo curto, algumas pessoas têm se beneficiado disso, tá bom? Então se essa é a sua intenção, fica por aqui que a gente vai aprender junto. Então vamos lá, só para explicar um pouco mais desse canal aqui, como vocês podem ver, eu também sou aficionado por música, né? Eu toco alguns instrumentos. Então o que eu tenho feito com esses vídeos? Eu tenho apresentado 2 ou 3 expressões, eu tenho algumas coisas escritas aqui. Eu sempre compartilho uma música, né? Um som que eu toco, seja na guitarra, seja no piano, compartilho uma música com vocês. Sempre tento trazer, ou tenho, né, tentado trazer uma história, né, para dar uma apimentada um pouco mais, para dar uma colorida um pouco mais aqui no conteúdo do vídeo. E eu também sou evangélico. Então eu sei que é difícil ser crente em qualquer lugar que a gente esteja, né, mas todos os dias a gente tem que ser melhor. Então eu descobri através da Bíblia que é o manual da vida, né, uma maneira mais fácil de viver. A gente enfrenta batalhas, mas a palavra de Deus ela sempre nos fortalece. Então se você tem interesse em aprender inglês, se você gosta de música, quer ouvir uma história bacana e também gosta da palavra de Deus, fica por aqui que a gente vai se dar bem. Então é o seguinte, vamos lá, falar de inglês. Época de eleição, tá todo mundo querendo compartilhar a sua opinião, tá todo mundo querendo mostrar o seu ponto de vista, tá todo mundo querendo falar. Mas como que você fala em inglês, por exemplo, que você tem algo para dizer? Né? Como que você fala em inglês, por exemplo, que você tem um ponto de vista para compartilhar? Como que você diz em inglês que o seu ponto de vista é esse ou aquele? A expressão utilizada para dizer eu tenho algo a dizer, eu tenho um ponto de vista sobre isso, o meu ponto de vista sobre isso é esse. São 3 que eu trouxe para vocês. É a seguinte: I have something to say. I have something to say. I have something to say. Eu tenho algo para dizer. Essa é uma das maneiras de dizer eu tenho algo para dizer. Em inglês é I have something to say. Para dizer esse é o meu ponto de vista, você pode dizer assim: This is my point of view. This is my point of view. Ou então, se você quiser dizer que você tem um ponto de vista sobre tal assunto, né, você tem um ponto de vista sobre isso ou aquilo, uma das maneiras de dizer é This is my point of view about it. Tá? Então 3 maneiras que você pode iniciar, né, o seu speech, a sua fala sobre um ponto de vista que você tem sobre algum assunto. Então, excuse me sempre é legal. Excuse me é com licença. Please, por favor, certo? Então você pode, excuse me, I have something to say. Excuse me, I have a point of view about it. Excuse me, this is my point of view about it. Então 3 expressões que você pode usar antes de iniciar a ideia que você quer compartilhar numa discussão. Lembrando que as discussões elas estão calientes, as discussões elas estão acontecendo de maneira acirrada, estão acontecendo de maneira até violenta, o pessoal está perdendo a cabeça, né? Teve uma amiga minha que ela postou esses dias aí, eu não vejo a hora de as eleições acabar e a gente começar a discutir se vai ter uva passa na salada de maionese ou não, uva passa no arroz ou não, né? O pessoal está perdendo a cabeça. Então acho que isso não é muito legal, né? Acho que a gente tem que ter um pouco de autocontrole em relação a qualquer tipo de assunto. Então sempre que você quiser iniciar, né, uma conversa de maneira saudável, um debate de maneira saudável, 3 maneiras de você iniciar essa conversa é a seguinte: excuse me, com licença, peraí, deixa eu falar. Excuse me, I have something to say. Excuse me, I have a point of view about it. Excuse me, this is my point of view. Beleza? Então fica com essas 3 expressões, pratica, volta o vídeo, assiste de novo e pratica, porque se você não falar, você não aprende, né? If you don't speak, you'll never learn. You have to speak, you have to speak up, you have to use your mouth, you have to use your brain together to put it out, alright? If you don't do it, you're never gonna learn. So, de novo, I have something to say, a soul, direto eu uso isso. A Bárbara, minha filha, uma vez ela perguntou pra mim,
Ela falou, pai, por que você fala tanto I mean e so? I mean eu digo, I mean, eu digo, e so é então. Existem duas maneiras de dizer então, que são so e then. Mas isso é um pouco mais complicado, você tem que saber só o seguinte, começo de frase, quando você quer dizer no começo da frase a palavra então, você usa so, né? Então, so, I have something to say. Então, sempre se lembre, começo de frase, começar para a palavra, a frase, o que você quer dizer. Como então, às vezes a gente fala isso sem pensar. É a palavra so. So, I have something to say. E quando você se enrola, como vocês podem ver aqui, eu faço direto. Quando você se enrola e quer corrigir, não, eu digo, não, é assim, não, o que eu quero dizer é o seguinte, I mean. So, I mean, I have something to say. Isso você ouve direto em inglês, seja americano, britânico, falando, canadense, né? Porque são expressões que a gente usa direto. O inglês, ele é um inglês informal, né? Eu não tenho muitas explicações para muitas coisas. Se você me perguntar sobre gramática, eu não sou muito bom de gramática, porque a minha intenção não é prova, a minha intenção não é muito escrita, a minha intenção é comunicação, é defesa, na verdade, né? Defesa pessoal. Eu acho que a primeira linha de defesa pessoal é a comunicação, e eu aprendi isso aqui nos Estados Unidos. Se você não sabe falar, você é humilhado, e tem situações que não tem ninguém para te ajudar, é você por você mesmo, né? Então você tem que entender que você tem que aprender. E outra, eu acho que para aumentar, por exemplo, falando do lado profissional, para aumentar o seu salário, uma das maneiras é aprender um novo idioma. Então aprende inglês. Inglês é o idioma universal, é o idioma do mundo. Você pode ir para o Japão, né? Para qualquer lugar do mundo. Você falar inglês, você se vira, você se desenrola. Eu trabalhei 3 anos na Disney, né? Como muita gente sabe aqui, eu conversei com gente do mundo todo. E eu me lembro que uma vez eu conversei com uma família do Paquistão. Eles tinham acabado de chegar, eu estava no Magic Kingdom, num dos parques mais famosos, aí no principal parque da Disney. Eu estava no Magic Kingdom e a família chegou do Paquistão. Eles vieram direto do aeroporto para o parque, né? E foi interessante porque a família, eles estavam cansados, eles estavam abatidos, enfim, estavam bem difícil. Parece que são 23 horas de lá para cá e a viagem deles foi direta, né? Eram 3 crianças e 2 adultos, um casal, né? Uma mulher, um homem, o pai, a mãe e 3 crianças. Eles estavam assim, fisicamente cansados, amarelos, pálidos, né? Mas o que eu consegui ajudar eles, eu era segurança na época, eu consegui ajudar eles por conta do idioma. Eles precisavam de ajuda, informação, a cabeça deles já estava, né, por causa até meio de desidratado, meio por falta de alimento legal, porque, né, comida de avião não faz bem para ninguém, né? Eles tentam ser saudáveis, mas não tem como. Então o pessoal estava desidratado, estava desnorteado. Eu consegui ajudar eles por causa do idioma. Então, eu sempre vou dizer isso. Você quer mudar a sua vida? Né? Se você quer conhecer um mundo novo, aprenda um idioma novo. Um idioma novo, ele te leva para um mundo diferente, tá bom? Então se entrega nesse propósito aí, se é a sua intenção, porque eu sou prova viva que isso dá certo, tá bom? Então voltando aqui bem rapidinho. I have something to say, this is my point of view about it, and I have a point of view about it. Então essas são algumas maneiras de você dizer que eu tenho algo a dizer, essa é a minha ideia e esse é o meu ponto de vista sobre isso, tá bom? Então fica com esse conteúdo de inglês hoje aí e vamos mudar agora o assunto, falar de uma história. Eu quero contar uma história para vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, a história que eu quero contar hoje é sobre o nosso, a lenda viva, né? Um dos maiores atletas que a gente tem no país, né? Muito orgulho a gente tem dele, que é o Pelé. O Pelé, ele fez aniversário alguns dias atrás, dia 23 de outubro. Pelé completou 82 anos. Ele nasceu em 1940, 23 de outubro de 1940, completou 82 anos. O mundo comemorou, né? Foi muito legal ver imagens das pessoas que, né, adoram o Pelé, que amam o Pelé, que gostam da história dele, ajudam ele. Hoje já com 82 anos, né, a saúde dele obviamente está um pouco debilitada, mas a cabeça dele continua muito boa. A história que eu quero contar sobre ele é a seguinte: o Pelé, ele sempre falou muito de amor, né? Fizeram filmes, fizeram documentários sobre o Pelé. Pelé sempre falou muito de amor, sempre falou muito de perseverança, sempre falou muito de coragem. E uma das coisas que o Pelé, uma das frases que ele falou, que eu nunca esqueci disso, eu vi num documentário dele há anos atrás, eu assistindo com meu avô o documentário.
e na TV em casa, enfim, não tinha anos atrás, mais de 20 anos atrás. E o Pelé, ele falou assim, ele falava no dia, foi numa entrevista que ele deu numa das Copas que ele ganhou, né? Inclusive ele foi o atleta mais novo a ganhar uma Copa do Mundo, né? Pelé, fenomenal, né? Então, brasileiro, nosso, da nossa pátria, do nosso povo, né? E aí ele disse lá naquela época, quando ele ganhou aquela Copa, ele disse assim, o repórter perguntou para ele, Pelé, você tem algum último dizer pro pessoal aí que tá te assistindo, que tá assistindo a gente aqui, que acredita em você e tudo mais, que torce por você? Ele falou, eu tenho sim, eu queria dizer, cuidem das crianças. Tomem conta das nossas crianças, sejam bons exemplos para as nossas crianças, porque as crianças são o futuro da nação. As crianças estão olhando, as crianças precisam de inspiração e as crianças são o futuro da nação. Então, olha só a cabeça do cara, tão novo, né? Tinha o mundo, na verdade, aos pés dele por conta do esporte, né? Mas ele pensava, né? Pensa até hoje em compartilhar amor, que é uma coisa que eu falo muito aqui, compartilhar amor, ser doce. Né, o mundo desde sempre precisa de doçura, precisa de coisas boas, energia boa, como a nossa amiga Camila Fogolin sempre fala, né, energia é tudo. Então ele sempre falava naquela época já, né, amor, seja bom, faça coisas boas, ajude o próximo, mas olhe para as crianças, tomem conta das nossas crianças, porque elas são o futuro da nação. Então, para comemorar o aniversário do Pelé, né, infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecê-lo ainda. Eu estou nos Estados Unidos, onde é muito fácil encontrar as pessoas aqui. Não tive a oportunidade de conhecê-lo ainda. Quem sabe um dia eu seja presenteado com essa oportunidade, que eu vou gostar muito. Mas eu deixo essa história para vocês, né, que a gente cuide das crianças, que a gente seja sempre bom exemplo para as crianças, porque elas são o futuro da nação. Tá bom? Eu vou trazer um som agora aqui para você, que eu gravei hoje de manhã, né? Um som um pouco rápido para quem gosta de rock and roll. É uma música do Ramones chamada Rockaway Beach, né? Então vamos nos divertir um pouco através desse canal aqui com música, tá bom? Eu já volto com vocês. Solta o som, my boys. E aí, galera do bem, tudo bom com vocês? É o seguinte, eu vou tocar um rock and roll Ramones Rockaway Beach. Viva o rock and roll, bitch! 1, 2, 3, 4. Chewing down everything on my bubble gum. The sun is out and I want some. It's not hard, not far to reach. We can hitch a ride to Rockaway Beach. Up on the roof, on the street, down the playground, the hot concrete. Bus ride, it's too slow. They're flashing out the disco on the radio. Rock, rock, Rockaway Beach. Rock, rock, Rockaway Beach. Rock, rock, Rockaway Beach. We can hitch a ride to Rockaway Beach. Rock, rock, Rockaway Beach. Rock, rock, Rockaway Beach. Rock, rock, Rockaway Beach. We can hitch a ride to Rockaway Beach. It's not hard, not far to reach. We can hitch a ride to Rockaway Beach. It's not hard, not far to reach. We can hitch a ride to Rockaway Beach. Chewing down everything on my bubble gum. The sun is out and I want some. It's not hard, not far to reach. We can hitch a ride to Rockaway Beach. Up on the roof, down the street, down the playground, the hard concrete. Bus ride, it's too slow. The blast out the disco on the radio. Rock, rock, Rockaway Beach. Rock, rock, Rockaway Beach. Rock, rock, Rockaway Beach. We can hitch a ride to Rockaway Beach. Rock, rock, Rockaway Beach. Rock, rock, Rockaway Beach. Rock, rock, Rockaway Beach. We can hitch a ride to Rockaway Beach. Rock, rock, Rockaway Beach. Rock, rock, Rockaway Beach. Rock, rock, Rockaway Beach. We can hitch a ride to Rockaway Beach. Yeah! Ramones! Punk rock, hardcore! E agora, só para terminar, depois dessa paulada do Ramones, para aquecer o coração um pouco mais, eu quero compartilhar duas palavras da Bíblia, 2 versículos da Bíblia que eu tenho separado aqui,
que eu falo muito de coragem, eu falo muito de perseverança. Para quem conhece a minha história sabe que eu sou guerreiro, eu costumo falar que eu sou soldado nesse mundo aqui, que eu não tô de brincadeira, né? E o que me segura muito de pé, o que me ajuda muito a ficar de pé é a palavra de Deus, tá? Às vezes você tá passando por um problema, tá passando por dificuldade, todo mundo passa, né? Eu aqui, a gente fala, quem tem muito dinheiro passa por dificuldade, eu aqui passo por muita dificuldade. Então não é fácil, a gente tem que se apegar na palavra de Deus, eu acho que é a melhor maneira. Aí eu quero compartilhar 2 versículos aqui com vocês, que são o seguinte, tem a ver com isso, tem a ver com perseverança, um deles, e o outro tem a ver com amor. Então, perseverança, lá em Tiago 1:12, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim, ó: Feliz é aquele que persevera na aprovação, pois se resistir, sendo aprovado, receberá a coroa da vida. Vou falar de novo. Feliz é aquele que persevera na aprovação, pois se resistir, será aprovado, receberá a coroa da vida. A gente acha que a gente vai viver para sempre. A gente vive como se fôssemos ficar aqui para sempre. A gente sabe que a gente vai partir. A gente vai partir logo mais e a nossa vida é curta, os dias estão passando rápido demais, né? Então, uma das coisas que a gente tem que apegar, independente de religião, é acreditar que depois desse plano aqui, existe um outro plano que será melhor. É dito na Bíblia que, dependendo das nossas ações e das nossas escolhas aqui, a eternidade ela vai ser consequência do que a gente fizer aqui. Então faça coisas boas, tenha coragem, tenha fé, mas se apegue na Bíblia, porque diz aqui, ó, Tiago 1:12, Feliz é aquele que persevera na aprovação, pois se resistir, sendo aprovado, receberá a coroa da vida. Tiago 1:12. E a outra palavra é sobre amor, né? Eu sou um cara que eu falo muito de amor. Eu, apesar dos pesares, né? Tem muita gente que, enfim, que julga as pessoas pela casca. Eu sou um cara, né, todo tatuado, enfim. Eu sei que dependendo da situação eu tenho uma postura um pouco mais, não agressiva, mas diferente, né, de doçura, né? Mas eu sou puro amor. E uma das palavras aqui, como eu falei da história do Pelé, eu quero trazer também uma palavra relacionada a amor, que está lá no livro de 1 Coríntios 13, versículo 4, que diz assim, ó: o amor é paciente, o amor é bondoso, não causa inveja, não gera discussão, não guarda rancor. Amor real é puro e só acrescenta na vida das pessoas. Então o que a gente precisa fazer para ter uma vida boa? 2 coisas: coragem, certo? E amar o próximo, né? Então fiquem com esse conteúdo aí. Eu tenho que ir embora agora porque eu tô na hora de almoço aqui no banco e eu tô dando uma de louco aqui no estacionamento, o pessoal já tá estranhando. Eu vou sair fora, espero que vocês aproveitem esse conteúdo. Fiquem por aqui que sempre que eu puder eu trago conteúdo mais para vocês. Espero que vocês gostem. É isso aí, a gente se vê na próxima. Fica com Deus. Abraço.